Boa noite, senhor presidente, vereadores, munícipes, sempre vereador Braz, Mauri, imprensa, na pessoa do Alexandre, muito boa noite. Hebreus 23 a 24. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Elson. Quero dar as boas-vindas a todos os munícipes, servidores. Quero destacar a presença do ex-vereador Braz nessa casa pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra e um orgulho muito grande ter a sua presença. O Alexandre Biguanil, Jefinho, a todos aí. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 7 de 8 de 2017, às 19 horas. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, solicitou ao vereador Ney Cláudio da Cunha que fizesse a leitura da Bíblia. Solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores Salete Rondina Cardoso, Elcio João da Silva, Marconi Kirsch, Ney Cláudio da Cunha, João Domingos Zimmermann. Não havendo mais inscritos para as manifestações parlamentares, por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram deliberados os requerimentos 93 de 2017 do vereador Ney Cláudio da Cunha, solicitando reunião com a Licob, dirigente de clubes CCTU. Procuradoria do Município e Câmara de Vereadores para tratar de assuntos referentes à regularização da prestação de contas da Licob. Requerimento número 98, de 2017, da vereadora Magali Helene Pereira Prazeres, solicitando informações sobre a construção da casa mortuária no bairro Três Riachos. Requerimento 99, de 2017, da vereadora Magali Helene Pereira Prazeres, solicitando resposta da licitação para concluir a obra da rua Júlio Teodoro Martins e também padronização das calçadas. Requerimento número 100 de 2017, da vereadora Magali Helene Pereira Prazeres, solicitando informações sobre a conclusão da manutenção do calçamento da rua Manuel Florencio da Cunha. Requerimento 101, de autoria da vereadora Magali Helene Pereira Prazeres, solicitando resposta acerca das medidas adotadas com os bancos quanto ao não cumprimento da lei municipal referente ao estacionamento para seus clientes. Requerimento 102, de 2017, da vereadora Magali Helene Pereira Prazeres, solicitando informações acerca dos planos de cargo e salário dos funcionários da Prefeitura. Requerimento 103, do vereador João Domingos Zimmermann, solicitando informações referentes às obras feitas com o índice de outorga onerosa, retirado de pauta pelo autor. Requerimento 104, do vereador João Domingos Zimmermann, solicitando informações referentes ao transporte coletivo municipal. Requerimento 105, do vereador João Domingos Zimmermann, solicitando informações referentes à pesca no município. Requerimento 106, do vereador Ricardo Mauri, solicitando informações referentes a um plano de ação que auxilia as pessoas vulneráveis, mendigos, usuários de drogas e flanelinhas. No horário das explicações pessoais, usou da palavra a vereadora Salete Rondina Cardoso. Nada mais havendo, o senhor presidente comunicou matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária no dia 8 de 8 de 2017, às 17 horas, deu por encerrada a presente sessão. Eu, Salete Rondina Cardoso, primeira secretária, ela veio a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Solicita a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Câmara de Vereadores de Biguaçu. A mesa diretora. Assunto: Projeto de Lei 59/2017. Senhores vereadores, solicito a Vossa Excelência, a Vossas Senhorias, retirada de tramitação do Projeto de Lei 59/2016, de minha autoria, que dispõe sobre a autorização para instalação de novos postos revendedores de combustíveis no município de Biguaçu e de outras providências. Atenciosamente, Marconi Kirsch, vereador. Câmara de Vereadores. A mesa diretora. Senhores vereadores, solicito a Vossas Senhorias a retirada de tramitação do projeto de lei número 34/2017, de minha autoria, que dispõe sobre a cassação do alvará de financiamento, funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município que revenderam combustíveis adulterados e outras providências. Atenciosamente, vereador Ricardo Mauri.
Requerimento número 112 de 2017. Assunto: solicito informações ao 24º Batalhão quanto ao posto policial do Morro do Ivo, bairro Prado. Requerente vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 1126. Solicito instalação de placa de proibido estacionar na frente do posto de saúde do Vendaval, situado na rua Francisco Libório Guedes, Vendaval. Requerente vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 1130. Implantação de lombadas ao longo da rua Júlio Teodoro Martins. Requerente vereador Marconi Kirsch. Indicação 1131. Limpeza de boca de lobo na rua Hermógenes Prazeres, em frente à Biblioteca Pública Municipal, Centro. Requerente vereador Marconi Kirsch. Indicação 1132, limpeza de toda a orla da Praia de São Miguel, requerente vereador Marconi Kirsch. Indicação 1115, solicita a regulamentação do PROCON Municipal de Biguaçu, requerente vereador Douglas Borba. Requerimento 111, sessão especial em homenagem às equipes da Gincana e os blocos carnavalescos, requerente vereadora Salete Orlina Cardoso. Indicação 1112, conserto da grade do bueiro da rua João Marcondes de Matos, requerente vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 1111, conserto de bueiro na rua Hermógenes Prazeres, em frente à biblioteca, requerente vereadora Magali Eliane Prazeres. Indicação 1121, reitero pedido de manutenção, limpeza e pintura no ponto de ônibus na rua Patrícia Antônio Teixeira, requerente vereadora Magali Eliane Pereira. Indicação 1120, colocação da identificação das ruas no bairro Fundos, Biguaçu, requerente vereadora Magali Eliane Pereira. Indicação 1119, liberação das vagas de estacionamento na Praça Nereu Ramos, em frente à farmácia Preço Popular. Sugestão de estacionamento rotativo 15 minutos, requerente vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 1124, recuperação de tubulação e calçamento na rua Maria Alves Wildner, no centro, requerente vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 1125, plantação de boca de lobo na rua Pedro Argelino Nicolau, bairro Praia João Rosa, requerente vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 1078, solicita manutenção da rua Luísa Reis, Prazeres, bairro Centro, requerente vereador Fernando Duarte. Indicação 1084, manutenção e limpeza da rua Amaro Damásio, Bom Viver, requerente vereador Ângelo Ramos Veira. Indicação 1088, conserto de calçado na rua Tijucas, esquina em frente à Mercearia Oliveira, bairro Areias de Cima, requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação 1090, conclusão da pavimentação da rua Feliciano Francisco Fernandes, bairro Areias de Cima, requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação 1094, redução das alíquotas de impostos para taxistas do município de Biguaçu, requerente vereador Marconi Kirsch. Indicação 1103, conserto da rede pluvial do calçadão do centro, requerente vereadora Salete Orlina Cardoso. Indicação 1104, construção de área de lazer da Foz do Rio Biguaçu, requerente vereadora Salete Orlina Cardoso. Indicação 1105, encaminhamento do projeto de permuta do terreno para a construção do Centro de Educação Infantil no bairro Saudade, requerente vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 1106, manutenção e limpeza da rua Mário Longo, Bom Viver, requerente vereador Ângelo Ramos Veira. Indicação 1107, manutenção da rua na rua João Luiz Duarte, requerente vereador Ângelo Ramos Veira. Indicação 1108, sugere a elaboração de projeto de lei que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município que revenderem combustíveis adulterados. Autor, vereador Ricardo Mauri. Indicação 1109, solicita a construção de creche no bairro Cachoeira, requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação 1110, implantação de calçada dentro dos parâmetros de acessibilidade na servidão Neuzi Cardoso da Cunha, Cachoeiras, requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação 1113, reitero pedido de instalação de lombada na rua Júlio Teodoro Martins, requerente vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 1114, solicito esclarecimento da Secretaria de Obras em contrato referente à pavimentação da rua Júlio Teodoro Martins, requerente vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 1116, manutenção da rua Maria Lavina de Souza, bairro Bom Viver, requerente vereador Ângelo Ramos Petri. Indicação 1117... Perdão. Indicação 1117, manutenção da servidão Manuel João Machado, bairro Jardim Janaína, requerente vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 1118, reitero pedido de pavimentação asfáltica da Estrada Geral da Rússia, requerente vereador Salmir da Silva. Indicação 1122, reitero pedido de manutenção de buraco na rua
Maria Antônio Francisco, bairro Fundos, requerente vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 1123, manutenção da rua Alzemiro Flor, bairro Fundos, requerente vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 1127, reiterando pedido de limpeza urgente do loteamento Santa Catarina, no bairro Alto Biguaçu, requerente vereador Salmir da Silva. Indicação 1128, concretagem do Morro da Piteira, requerente vereador Salmir da Silva. Indicação 1129, reiterando pedido de conclusão da pavimentação asfáltica da Estrada Geral de Sorocaba de Dentro e Sorocaba de Fora, requerente vereador Salmir da Silva. Indicação 1134, melhorias na rua Idelfonso Manuel Jacques, Rio Caveiras, requerente vereador Manuel Ayrton Pereira. Indicação 1133, melhorias com calçamento na rua Bertoldo José da Costa, Fundos, requerente vereador Manuel Ayrton Pereira. Bilico. Indicação 1135, reforma da Escola Estadual Prefeito Avelino Miller, requerente vereador Ednei Miller Coelho e demais vereadores que subscrevem. Poder Legislativo, projeto de lei 43 de 2017, autor vereador Marconi Kirsch, institui no município de Iguaçu a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivo a desembarcarem os idosos nas proximidades de suas residências a partir das 22 horas e de outras providências. Eram essas as matérias do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, passemos às manifestações parlamentares. Passo o trabalho da mesa agora para o meu vice-presidente Fernando Duarte. Boa noite, vereadores, vereadoras, público que dão a honra da presença hoje. Começando as nossas falações, pelo PR, convido a vereadora Salete Orlandina Cardoso a fazer uso da tribuna. O PP não fala mais. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, internautas da Rádio Biguaçu, muito boa noite. Senhoras e senhores, primeiramente, eu gostaria de registrar nessa tribuna o sucesso dos Jogos de Inverno realizado no município de Biguaçu no mês de julho, conforme calendário do município. Trata-se de um evento que foi realizado nos anos de 1998 e 1999. O vereador Manuel Ayrton teve a honra de participar, inclusive, da cerimônia de abertura. E um evento que, sem sombra de dúvida, integra as comunidades através do esporte. E, infelizmente, por longos 14 anos, ficou de fora do calendário, voltando a ser realizado há 2 anos atrás. E esse ano, vereador Patê, foi considerado o maior evento esportivo de inverno da região da Grande Florianópolis. Foram 68 equipes coletivas de basquetebol, handebol, futsal e voleibol, e 32 duplas de dominó e tranca. Sem sombra de dúvida, o esporte aconteceu durante 15 dias, com bastante sucesso, e quero parabenizar aqui toda a equipe da CCTU, a pessoa do Anderson, a pessoa do Gedilson, na pessoa do Rony, porque realmente enobrece o município do Iguaçu. Queria também, vereador José Braz, ex-vereador José Braz, eu acho que saiu, vereador José Braz até veio fazer uma visita, foi ele que pediu para que a Academia de Letras fosse lembrada pela Casa Legislativa, haja vista o bom trabalho cultural que a Academia vem ao longo de sua existência no município. Uma das academias de letras mais atuantes do estado de Santa Catarina. Semana passada eu estive na cidade de Criciúma, e lá em um dos discursos, uma das falas de uma autoridade local, quando falou em Biguaçu, lembrou do meu nome, lembrou da Academia de Letras, que também aquela pessoa faz parte. Então, queria, em nome de todos os personagens da Academia de Letras, todos os seus escritores, e em nome de todas as pessoas que lutam também pela cultura do município de Iguaçu, pedir o apoio dos nossos vereadores, da nossa vereadora, principalmente do nosso presidente,
para que a gente possa colocar essa homenagem à Academia de Letras, que pode até ser unida com outras homenagens, para que se possa colocar na abertura da Semana Cultural do município de Iguaçu, que vai acontecer a Feira do Livro, que vai acontecer a Noite da Dança, que vai acontecer a Corrida da Solidariedade, que vai acontecer a Gincana da Pai. Enfim, seria a abertura desse evento, desse grande evento também, seria a sessão solene, a sessão especial em homenagem à Academia de Letras. Queria deixar o meu pedido a todos os nobres vereadores. Queria também registrar que, infelizmente, eu tenho acompanhado as propagandas, né, do governo do Estado com relação à educação, que a gente também tem sofrido bastante com o estado das escolas no município de Iguaçu, as escolas estaduais. E queria parabenizar o vereador Ednei, que teve a iniciativa solicitando a reforma do Colégio Avelino Miller, e, por extensão, ganhou o apoio de todos nós, vereadores. E queria registrar que, infelizmente, né, Palhoça ganhou, São José ganhou, Santa Amaro ganhou, todo mundo ganha, e que Iguaçu não ganhou. A gente tem escolas aí que, se for levar a ferro e fogo, já tem que interditar. Então, infelizmente, a gente vê umas escolas tão lindas e a gente, infelizmente, não ganhou uma reforma de escola. Quem sabe nessa nova remessa, né, vereador Patê? Quem sabe a gente tenha sucesso nesse pedido. Queria também aproveitar o ensejo. O vereador Ney Cunha pediu, o vereador Nino também pediu, eu também sou favorável. Queria registrar. Acho que a gente podia acelerar, senhor presidente, para a semana que vem, vou pedir a Vossa Excelência, para fazer aquela reunião com a Licob, com as Clubig, né, que foi pedido na casa, né, o vereador Ney Cunha pediu. Acho que é interessante, acho que é um momento, o vereador Patê, ele é dirigente de clube. Só mais 30 segundos, senhor presidente. Vereador Patê é presidente de clube, vereador Fernando também é dirigente de clubes. Acho que outros vereadores também participam, né, de alguns clubes. E assim, sempre começa as encrencas da competição e o município sempre colabora, sempre ajuda, e daí depois sempre tem alguém querendo dizer que o município não faz nada. O município arca com 95% das despesas. E tem entidades que recebem 95%, quer seja através de arbitragem, quer seja através de recursos. E, infelizmente, sequer no seu site eles fazem questão de ajudar o patrocinador, aquele patrocinador que às vezes dá 1.000, dá 2.000, e sequer evidencia o nome da prefeitura e da secretaria. Que nós aqui, vereadores, tiramos do judô, tiramos do handebol, tiramos do atletismo e damos para o futebol. E daí, às vezes, se perdem numa competição, competição aí que o vereador Fernando certamente sabe o que eu estou falando, competição aí que não se sabe nem que vai ser o final, o desfecho dessa competição, né? E nós estamos aqui aprovando dinheiro e infelizmente, o que pessoas, eu já digo assim, pessoas de má visão e de má fé, às vezes ficam falando que sou eu a linguaruda, sou eu a fala tudo. A gente dá bastante dinheiro para o futebol e a prefeitura, através da Câmara, através desses segmentos, eu acredito que deve ser respeitada. Queria parabenizar o secretário Rony por estar também cobrando efetivamente a divulgação do nome da prefeitura nesses eventos. Senhor presidente, questão de ordem, eu fui citado nas falações da nobre vereadora, né? Como foi em cima e o prazo se estendeu. Claro, vereadora, nós colocamos essa indicação, essa solicitação, para que seja feita esta reunião com os presidentes de clubes, nós vereadores, no executivo, CCTUR, inclusive a controle interno, né, para que realmente possamos definir. Repassa, não repassa. Eu sei que a Licob encontra essa dificuldade porque a empresa que recebe o repasse não estava repassando para as arbitragens. Nós sabemos, acho que o vereador Fernando, o presidente Ângelo, tivemos várias vezes, né, presidente Patê também. E
E a certidão de negativa, ela está realmente tranquila. Então, aqui diz certidão negativa de débito, está ok. Então, vamos analisar, porque hoje nós já estamos em agosto, o ano vai se terminando e não te dá um parecer. Eu, anteriormente, há uns 15 dias atrás, eu conversei com o nobre ex-vereador Nassete, que me atendeu muito bem, e disse que com uma semana resolveria a situação. Mas só que não está resolvendo. Então, se nós colocarmos toda a equipe, todo o grupo junto, vamos analisar, decidir e ajudar a Licob. Pois nós sabemos que o futebol é o nosso carro-chefe no esporte, né? Não desmerecendo os demais, senhor presidente. Muito obrigado. Agora, pelo DEM, convido o vereador Ednei Miller a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos internautas, ouvintes da Biguaçu FM, a BWTV, a todos aqui presentes. Cumprimento o meu amigo Mauri, o homem do cimentinho, sempre comigo, cara. Cumprimento a todos aqui presentes na plateia. Senhor presidente, ontem e hoje eu fiz algumas indicações e só queria destacar por cima assim, algumas ali da região do Prado, alguns moradores ali me procuraram, né, principalmente daquela região ali onde tem aquelas calçadas que estão sempre, o mato está invadindo, né, e pedi para a Secretaria de Obras que fizesse uma manutenção lá de roçada e limpeza, que realmente está ficando feio, e ali é um local muito perigoso, né. Também solicitei a construção de calçadas também lá na parte de cima, já lá na Saudade da escola lá existente, e até na Sul Catarinense também é um trecho que não existe calçada ali, aliás, da fábrica de blocos que tem ali, até na Sul Catarinense, que também não existe calçada naquele trecho ali, realmente é um local muito perigoso. Eu acho que quem anda por ali diariamente sabe o que eu estou falando, né? E eu tenho muito medo até quando passo por ali. Falando também de indicações, eu gostaria de contar com o apoio de todos vocês. A vereadora Salete falou agora eu fiz uma indicação, até ia fazer um ofício, mas a Morgana me explicou que a indicação também a gente pode mandar direto para a Secretaria de Educação, né? Não precisa ir ao Executivo, e o importante é ganhar tempo, né? Sobre a reforma da escola estadual, o prefeito Avelino Miller de Vendaval. Nesse recesso eu tive lá, a comunidade me cobrou, tive uma reunião juntamente com a Movem que vem fazendo um grande trabalho lá no bairro também, que voltou às ativas. A gente estava 3, 4 anos parado, agora está com a diretoria atuante, nossa presidente Letícia. E nessa reunião a diretora nos explicou que o pessoal da educação do Estado está indo lá de vez em quando, fazem média aqui, média ali, mas nem a diretora sabe o que eles querem fazer lá, né? Então a gente está pedindo nessa indicação para saber o que realmente vão construir. Falaram que iam construir algumas salas de aula e reformar a caixa d'água, mais algumas coisas, mas o que está precisando na mesma é o telhado de toda a escola, está em estado precário. O ginásio de esporte também está em estado precário para a prática de esportes pelo uso dos alunos, né? Então, estou fazendo uma indicação e gostaria de contar com o apoio de todos vocês, vereadores, porque eu acho que quanto mais assinatura, quanto mais a gente estiver unido, eu acho que mais força vai ter essa indicação. Então, conto com todos e como a vereadora Salete, vamos ver se todos os municípios da Grande Florianópolis ganharam, né? Que talvez Biguaçu agora, né, nesse segundo semestre, quem sabe a gente ganha alguma coisa para as nossas escolas estaduais, que sempre quem estuda lá são os alunos, são os filhos de Biguaçu, né? São os do bairro Vendaval, do Morro da Boa Vista e os outros de fora que estão vindo para cá, né? Também, senhor vereador, senhor presidente, gostaria de agradecer também ao secretário de Transportes do Chapecó e o secretário Zé pelo trabalho que vem fazendo e atendendo às indicações da gente, né? Esse serviço que a Secretaria de Trânsito vem fazendo de pinturas em todos os bairros está ficando excelente. Hoje estive acompanhando, lá estão terminando o bairro Vendaval. Nossa, é outra coisa, assim, ficou muito lindo mesmo. Tá, todos os moradores elogiando. E é uma coisa que, se fizer periodicamente, acredito que não vai ter aquele negócio de o mato estar comendo, né, vereador Adriano? Deixar 4, 5 meses para depois voltar lá. Eu acho que faz um cronograma como o Chapecó está seguindo, bairro por bairro, começa e termina, depois já volta para o primeiro de novo. Acho que está correto. Também a Secretaria de Obras, a mesma coisa, fazendo sempre o seu melhor com muito pouco que tem. Também gostaria de
parabenizar ao CAEP da Capela Santa Clara de Venaval, que ontem eu não falei, mas fez uma grande festa nesse final de semana também. Estão todos de parabéns. A comunidade de Venaval sempre participando. O vereador Salmi também foi festeiro junto com este vereador e esteve lá presente no domingo de manhã. Mas no domingo tinha bastante gente na missa, mas no almoço no Venaval sempre é assim, né, meio fraco, mas no sábado à noite chegou a faltar mesa para o pessoal sentar lá. Estão todos de parabéns pelo empenho, principalmente o pessoal do CAEP e os voluntários que ajudaram o sucesso dessa festa. Nesse recesso também, tivemos grandes perdas também, né? Gostaria de falar um pouquinho. Perdemos o seu Chico aqui dessa rua, que é aquele senhorzinho que plantava verduras ali, né? Senhor presidente, gostaria que fosse feito um ofício de condolência para a família, depois a gente passa o nome certinho. Também o seu Chico lá dos fundos, o marido do seu Francisco Cons, né? Da dona Amália. E teve mais perdas, né? Tivemos também, infelizmente, só para terminar, foram 3 suicídios, né? Infelizmente, eu mesmo conhecia os 3. O filho do Pulga, lá dos fundos, né? O Maico, com 30 e poucos anos, se suicidou. O funcionário da prefeitura também, que eu não tinha amizade, mas eu conhecia só de vista. E, por último, a dona Silvia, né? Muitos comentários se falam de cada caso, de às vezes, coisas inverídicas, que não são verdade, né? E eu acho que às vezes isso atrapalha, né? Principalmente no caso da dona Silvia, que muita gente fala isso, fala aquilo, mas às vezes com a intenção de colocar mais fogo na fogueira do que ajudar, né? Então eu acho que quem somos nós para julgar, né? Quem vai julgar é Deus. Eu acho que o resto a nós é orar para essas almas, para essas pessoas que se foram e tiveram com certeza o seu momento de fraqueza para tirar a sua própria vida. Senhor presidente, por hoje era só. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Ainda pelo DEM, convido o vereador Marconi Kish a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ouvintes da Biguaçu FM, internautas e aqueles que nos assistem pela BWTV, meu muito boa tarde. Estamos na tarde ainda. Quero cumprimentar o vereador Mauri, ex-vereador Mauri, né? E em seu nome cumprimentar a todos que nessa noite nos visitam. Senhor presidente, eu entrei com um projeto nessa casa hoje para instituir a obrigatoriedade das empresas de transporte coletivos aqui no nosso município a desembarcarem os idosos a partir das 22 horas na proximidade ou em frente às suas casas. Isso já é uma prática adotada em outros municípios também, porque a gente vê o índice de criminalidade cada vez mais alto e os idosos são um alvo muito mais fácil que as pessoas mais novas. Então, esse projeto visa realmente trazer um pouco mais de segurança a essas pessoas. E uma coisa que também não vai fazer nenhum transtorno nas empresas coletivas, porque a partir das 22 horas, o movimento já é bem mais baixo, são poucos idosos também que vão trafegar nesse horário, e isso vai trazer uma certa segurança a esses idosos. Por não, vereador Ney? Nobre vereador, é muito importante esse projeto, viu? E gostaria, se fosse possível, você incluísse idosos e mulheres, porque muitas mulheres vêm dar aula à noite e elas não têm condição de saltar próximo de suas residências. E esse projeto já tenho no meu gabinete, inclusive, eu estava falando em mulheres, que em outros municípios também já existe, né? Então, se você puder colocar, né, idosos e mulheres, eu acho que seria importante. Muito obrigado. Uma parte, vereador, pois não? Obrigado pela parte, vereador. Acho de extrema importância, né? E eu sou autor, vereador Ney Cláudio da Cunha, em 2015 desse projeto, virou lei, inclusive, o projeto de lei que determina, né, que a empresa que hoje detém o monopólio de transporte em Biguaçu deixe as mulheres fora de ponto de ônibus a partir das 22 horas. Já é lei em Biguaçu. E por mais, senhor presidente, que a gente já tenha feito várias visitas à empresa Biguaçu Transporte, por mais que a gente já tenha
trago representantes dessa empresa tantas vezes aqui nessa casa para debater os assuntos de interesse da comunidade, da coletividade. É mais uma daquelas leis, vereadores Marconi, que nós estudamos, nós aprovamos e, infelizmente, não é cumprida. Então, faço votos e serei favorável, obviamente, ao projeto de grande impacto que Vossa Excelência apresenta nessa noite, e faço votos que seja cumprido, porque o desse vereador aqui, infelizmente, não foi. Obrigado pela parte. Vereador Ney, então, o seu pedido já foi contemplado, né, através da lei do vereador Douglas, e eu faço aqui um coro para que a gente faça essas leis chegarem ao conhecimento do povo e que o povo faça que a lei seja cumprida, se a lei tem que ser cumprida. Eu acho que a população tem direito, e hoje a gente tem, através das redes sociais e outros mecanismos aí, a maior facilidade em fazer essa informação chegar no consumidor, que é o idoso, que é as mulheres que utilizam o transporte coletivo. Eu acho que a gente pode aproveitar o ensejo, não só por causa desses dois projetos, mas por causa de tantos outros que já foi falado nessa casa, e fazer, acho que, uma divulgação dessas leis que estão aprovadas e não estão sendo cumpridas no nosso município, pelas empresas, prestadores de serviço e por outras entidades. Então, eu peço aos nobres colegas aí que deem seus pareceres favoráveis para a gente aprovar esse projeto em prazo breve. Hoje também entrei com um pedido aqui, uma indicação, para a limpeza da praia de São Miguel, mas esse pedido aqui não se refere só à limpeza da praia em si, da sujeira causada no dia a dia, mas em si também pelos escombros que têm ficado lá, relativo às marés. Infelizmente, a culpa é do homem, né? A gente sabe disso, e um dia vai arrebentar em algum lugar. Infelizmente, na praia de São Miguel, houve um deslocamento de maré, e aquela parte ali, toda a parte mais norte da praia, não existe mais praia praticamente ali. E ali foram derrubadas, inclusive, paredes de residência, chegaram a cair. Então tem muito escombro na praia ali, mas no dia de maré seca ali as pessoas ainda continuam caminhando por ali, e realmente é perigoso, corta, pode uma criança, etc. e tal. Então eu estou pedindo aqui para fazer essa limpeza na praia de São Miguel, e também para tirar esses escombros que ficaram lá, devido a esse efeito da maré. Também ontem eu já falei aqui com o secretário Zé, estou fazendo uma indicação aqui, um pedido oficial para que sejam realmente instaladas mais lombadas ali na rua Júlio Teodoro Martins, onde na última sexta-feira aconteceu um acidente que veio a falecer um garoto lá de 16 anos. Então, estou oficializando aqui o pedido para que o nosso secretário de obras aí, e eu acho que de transporte, Chapecó, eles consigam viabilizar mais lombadas naquela rua ali. Também estou pedindo aqui, acho que já foi até pedido, mas estou reforçando o pedido, talvez algum vereador já tenha feito esse pedido. Todos vocês transitam aqui pela nossa rua Hermógenes Prazeres ali e já cansaram de ver aquela boca de lobo ali cheia e com mau cheiro ali. Eu acho que tem que ser tomada uma providência em frente ao prédio da Biblioteca Pública ali da Secretaria de Educação. Eu estou pedindo para que o nosso secretário de obras também dê uma olhadinha ali com carinho. E hoje eu fiz a indicação, que já falei ontem aqui, da redução das alíquotas dos impostos dos taxistas, né? Eu peço ao nosso prefeito aí que estude com carinho isso aqui, junto com a Secretaria da Receita, e que ache uma solução para que sejam reduzidos esses impostos aí dos nossos taxistas do nosso município, para que eles possam concorrer aí de forma mais igualitária com os outros meios de transportes aí de prestadores de serviço. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham todos uma boa noite. Obrigado, vereador. Dando continuidade, convido pelo PPS o vereador Ricardo Mauri da Silva a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes aqui presentes. Meu muito boa noite. Inicialmente, como ontem eu não participei das falações e excedemos o tempo regimental, né? Então não tivemos as explicações pessoais. Eu gostaria de parabenizar a todos os organizadores do projeto Mãos que Ajudam, da Igreja Mormon, e principalmente na pessoa do Fernando Gonçalves, que foi quem fez toda a comunicação com o projeto, e do senhor Valdeci Mota, que encabeça o projeto aqui na nossa região. Parabenizar também, o Mãos que Ajudam foi desenvolvido lá no Cemitério dos Fundos,
onde foram pintados os túmulos que não tinham, né, que estavam só na carneira, né? Foi também revitalizado boa parte lá do muro e fizeram um trabalho bem bacana lá. Parabenizar também o professor de boxe, o Denis, da região norte de Biguaçu, ele mora lá em Cachoeiras, pelo evento de boxe que ele promoveu, né? Ele que tem um projeto Boxe na Escola, lá em Florianópolis, e vem desenvolvendo um trabalho bacana com as crianças, né? E hoje, às 14 horas, nós tivemos uma reunião junto com o Correios, o vereador Douglas, o vereador Elson e o presidente Ângelo, né? Juntamente com alguns assessores representando seus respectivos vereadores, no qual... o vereador Nino também estava lá. Desculpa, Nino. Onde ficou claro o exemplo do que a gente já reclamou ontem, né? As empresas públicas vêm deixando muito a desejar. A gente vê que o Correios hoje tem o monopólio das cartas e, mesmo assim, eles não conseguem desempenhar um bom trabalho, né? Mesmo não tendo qualquer concorrência, não tendo... Todo mundo que precisa enviar uma carta dentro do Brasil utiliza o Correios, então eles recebem para encaminhar essas cartas. E, no entanto, eu que moro numa região que o pessoal não faz entrega nas casas, sou uma vítima, digamos assim, desse desserviço do Correio, né? E, mais uma vez, eles estão empurrando para a prefeitura, né? Quem vai ampliar os custos vai ser a prefeitura, porque no convênio que eles querem fazer, eles vão repassar 1.429, se eu não me engano é o valor, e para a prefeitura manter um local com um funcionário e, se possível, fazer a entrega a domicílio. Então, o valor não condiz com a realidade do que precisaria, né, para executar esse serviço. E eu queria parabenizar o vereador Marconi pela iniciativa de redução da alíquota, né? Quando a gente fala em proibição do Uber, que tiveram alguns municípios que quiseram fazer isso, a gente fala em outro monopólio daí, monopólio por parte dos taxistas. Então, isso fomenta um pouco essa concorrência. O pessoal do Uber vai querer melhorar o trabalho dele e o pessoal do táxi também vai buscar melhorar o seu trabalho. Estava confundindo agora. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que caminhar para... muitas coisas o próprio mercado vai expulsando empresas ruins. A gente não tem... tem muitas coisas que, às vezes, o Estado não precisa estar se intrometendo, né? A gente tem um exemplo aí do WhatsApp, que é um aplicativo gratuito que não tem qualquer regulação do governo e ele funciona muito bem e eu acredito que todos aqui utilizam ele, né? Então, e muitas vezes, um pouquinho menos de Estado também ajuda a gente, né? Então, era isso, senhor presidente. E também hoje entra em votação um projeto de lei que ainda não foi aprovado a nível de Estado e ele, a nível de Estado, ele menciona só as unidades de saúde estaduais, né? E que é um projeto sobre a priorização do atendimento a diabéticos, né? Para que, quando eles forem realizar exames de jejum total, eles tenham prioridade perante a outros pacientes, tendo em vista que até o vereador Adriano, se puder explicar, ou a vereadora Magalina, que tem um conhecimento maior na área da saúde, até recomendação médica, né, que pacientes com diabetes não fiquem por longos períodos de jejum, né? Então era isso, senhor presidente. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador. Agora, pelo PMDB, convido a vereadora Magali Eliane Prazeres a fazer uso da tribuna. Eliane Pereira Prazeres. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, meu muito boa noite. Hoje, às 14 horas, nós tivemos, nessa Casa Legislativa, mais uma reunião com os Correios, né? Infelizmente, eu não pude participar dessa, mas participei de tantas outras. Acredito que as deliberações não foram diferentes, né, presidente? A minha assessoria se fez presente, pedi que ela levantasse alguns pontos, os quais eu já levantei em outras reuniões. Infelizmente, não tivemos êxito, né, na conclusão desses pedidos. Mas hoje eu fiquei surpresa com uma informação e até gostaria de pedir ao líder do governo, se possível, vereador Marconi, né,
rever com o Executivo e, quem sabe, nos passar uma resposta. Eu venho cobrando há bastante tempo a caixa postal no interior do município, principalmente na Rússia e na comunidade da Limeira, Três Riachos e São João, né? No bairro de Três Riachos, atendendo as comunidades da Limeira e Encruzilhada. Esse serviço já funcionou principalmente em Três Riachos, um período, e foi retirado. E a informação que os Correios nos passaram hoje é que é uma parceria com a Prefeitura. Eles têm disponibilidade desse serviço, o serviço chama-se Agência Comunitária. Eles têm disponibilidade de implantar no município. Eles têm o material, e isso é uma parceria com a Prefeitura. E, nos outros momentos, eles não deixaram isso claro, né? A princípio, era um serviço próprio do Correio. E, então, eu gostaria de saber do governo municipal o interesse e a possibilidade de montar uma comissão para, sim, colocar em prática esse serviço, que eu tenho certeza que ajudará muito as comunidades, principalmente da área do interior do município. Eu vou lhe conceder a parte do vereador Douglas. Obrigado pela parte, vereadora Magali. Quero dizer que, muito embora Vossa Excelência não pudesse estar presente hoje na reunião, foi muito bem representada pela assessora Patrícia, e ela certamente levou a vosso conhecimento as deliberações e encaminhamentos propostos pelo presidente dessa casa. Todas as indicações de todos os vereadores a contar de 2013 foram compiladas pela nossa secretaria e entregues em mãos dos dois responsáveis, o Clóvis, os dois responsáveis pelo Regional do Correio. Acho que a reunião, diferente dessa vez, teve porque as pessoas convidadas pelo presidente para estarem aqui, de fato, são as pessoas tomadoras de decisão. Ao contrário de outros momentos, quando a gente teve aqui gerente da agência, que não vai nos resolver os problemas da dimensão que a gente tem. Então, os encaminhamentos dados foram que realmente as agências comunitárias voltaram a ser permitidas pelos Correios. Estava suspensa a instalação de novas agências comunitárias e, por isso, na última reunião, por exemplo, que nós tivemos aqui, não havia possibilidade de criação de novas agências comunitárias. É uma resolução nova dos Correios a nível nacional, federal, e essa composição, antigamente existia, as agências comunitárias, e o Correio depositava para a Prefeitura 1.400 e alguma coisa, lá que o vereador Ricardo já trouxe o número exato aqui. A partir de agora, de acordo com essa nova resolução, todos os custos serão por parte do município. Os Correios vão entregar, por exemplo, na Limeira, se a Limeira tiver um posto de distribuição, uma agência comunitária lá no posto de saúde da Limeira, os Correios levam até lá todos os dias, mas a partir do momento que chegar a correspondência dentro do posto, dentro da unidade básica de saúde da Limeira, toda a responsabilidade é do município, né, a título de segurança e a título também de funcionário e tudo mais. Então, o que ficou de encaminhamento? O presidente vai marcar uma reunião com todos os vereadores, até porque hoje entendemos que nem todos puderam estar aqui, né, senhor presidente? Me corrija se eu estiver errado. Vai marcar uma reunião com todos os vereadores, junto ao secretário de Planejamento, que é a secretaria responsável para tratar desse assunto, para que a gente leve uma solicitação em conjunto para o prefeito municipal de quais são as regiões exatas e os pontos estratégicos a serem instaladas novas agências comunitárias em Biguaçu. Obrigada, vereador. Na última reunião que eu fui a vereadora proponente, essa foi o nobre vereador, a informação recebida da gerência municipal do Correio do município era que existia uma única vaga de uma agência comunitária e com a possibilidade de ser implantada na Limeira. E ficaram de avaliar esse propósito, nos manter informado e de implantar possivelmente, mas infelizmente não houve, né, êxito no serviço. Mas eu agradeço a parte e peço a colaboração do Executivo Municipal nesse sentido. Eu não consegui pedir a parte para o vereador Ednei, porque o tempo dele encerrou, mas eu lamento algumas perdas e reforço, né, as perdas que houveram agora nesse período de recesso. E ainda falo da moça, que no momento eu não recordo o nome, de Três Riachos, que também tirou a vida nesse período, né? Uma pessoa com problema depressivo, com histórico de problema depressivo. E isso, doutora Adriana, eu retorno esse assunto
para reforçar a importância do serviço público eficaz nessa área, principalmente em todas, mas nessa, tendo a proporção do número de casos de vítimas dessa doença tirando a própria vida. É uma doença que nós não podemos esperar, as pessoas chegam ao seu nível máximo de estresse, ao ponto de tirar a vida e não ter mais o que fazer. São pessoas que muitas vezes procuram o serviço público e, infelizmente, não têm o suporte necessário. Eu falo isso porque como a maioria de vocês, recebe vários pedidos da saúde, isso não é novidade para ninguém. E a orientação que eu dou, que eu acredito que a maioria também é que procure o seu posto de saúde, procure o programa de estratégia de saúde da família, que eles darão suporte, pelo menos era para dar, e a informação que eles nos passam é que o serviço de psicologia no município não atende, não atende no sentido da morosidade de conseguir uma vaga. Inclusive, nós hoje vivemos, dentro do município, uma situação de não ter o serviço para psicologia pediátrica. Eu vou conceder a parte primeiro para o Ricardo, que pediu antecipadamente, e em seguida para o presidente. Obrigado, vereadora. Serei breve. Também um projeto nosso, né, que eu vi essa necessidade, como você é um profissional da saúde, tem bastante conhecimento nessa área, para instituir no município a Semana da Psiquiatria, né? Muitas vezes as pessoas têm medo de procurar, acham que tem um certo preconceito, né, de procurar, mas não, acho que quem precisa de ajuda realmente tem que ir atrás, se está passando por problemas, antes que chegue em atos extremos como os que aconteceram. Infelizmente, ficam os entes queridos, né, fica a falta, ficam as lembranças e a gente tem, né, muitas vezes acontecem com amigos nossos, então é importante a gente fomentar e trazer essa discussão para a população ir atrás e realmente o poder público, na contrapartida da demanda, o poder público ter a oferta necessária para suprir esse serviço, né? Parabéns à vereadora por levantar essa questão. Obrigada pela parte. Presidente Ângelo. Obrigado, vereadora Magali. Também parabenizo o levantamento dessa situação. Mas só para contribuir, essa minha gestão na presidência da Câmara, e tendo visto o recesso, eu fiquei trabalhando direto. E uma coisa que me preocupa muito, que realmente me deixa estagnado, indignado, você pode ter certeza, toda essa corrupção que vem de cima de políticos, vereadores, de deputados, senador, presidente do Brasil, tudo essa corja que rouba lá, atinge como uma bomba atômica aqui no povo. Sabe por quê? Porque além desses problemas realmente psicológicos e tudo mais, mas uma coisa que eu atendi bastante aqui, essa semana passada e a outra, foi pessoas, pais de família, mulheres, mães, que tentaram se suicidar. E aí eu perguntava para ela, eu chegava a ficar até ruim, eu perguntava para ela, mas por que, querida? Pô, não tens vontade de ver, olha o teu filhinho, a tua família aí. Meu marido está desempregado, eu estou desempregada, minha filhinha de 2 anos, 3 anos, pede comida, não tem. Então, gente, eu estou preocupado também com o colapso mundial. Com todo esse desvio, essa roubalheira desenfreada, o pai de família fica desempregado e quando um pai de família vê o seu filho passando necessidade, se sujeita a roubar, a furtar, a matar, até para ter comida para sustentar seu filho, naquele desespero dele. E quando ele vai preso, ou se não tem e paga aluguel ainda, como essas moças que eu atendi, que se cortaram toda a pescoço e braço vieram aí, elas falaram, eu não suportava mais. Nós procuramos tudo que foi meios para trabalhar. Não teve emprego e, no fim, há pessoas que dão uma situação ali na mente da pessoa de loucura naquele momento, de desespero realmente, que às vezes comete uma criminalidade dessa, gente. Por incrível que pareça, olha, é preocupante e esses tipos de que a Magali está levantando, o Patê e todo mundo, isso aí tem que fazer até uma semana, um mês disso aí, dessas terapias, dessas psiquiatrias, realmente, para orientar o povo quanto a essa situação que é gravíssima. Obrigado, vereadora. Vereador Adriano. Então, é sempre importante a gente levantar esse assunto. É um quadro, como o vereador Ricardo falou, é
o preconceito é ainda muito grande, a questão de ser taxado um quadro depressivo. Então, muitas vezes as pessoas, eu estou tomando medicação para louco, eu não sou louco. Não é isso. O quadro depressivo é uma das doenças que mais acomete hoje o mundo moderno. Então, são só alguns dados aqui para a gente ter, são mais de 40 milhões de pessoas por ano no mundo que iniciam o diagnóstico de depressão. São mais de 800 mil pessoas por ano que cometem suicídio. Então, essas pessoas, elas não foram diagnosticadas, elas não procuraram ajuda, e isso a gente está vendo isso agora. Então, a gente tem que levantar esse assunto, e esse assunto tem que ser discutido. Então, as capacitações, elas ocorrem, as capacitações ocorrem no Sistema Básico de Saúde, mas as pessoas elas têm que procurar o sistema de saúde. Então, começou a ter problema de insônia, começou a ficar mais ter uma irritabilidade um pouquinho maior, começou a ficar chorosa, começou a não ter mais vontade de fazer as atividades durante o dia, ela tem que estar procurando o serviço de saúde. É tratável, é possível de tratar, é possível de acompanhar e deve ser acompanhada. E a família tem que estar bem engajada em relação a isso. Então, as pessoas têm que começar a ter os sinais de alertas, observar os sinais de alertas, e elas têm que ficar antenadas em relação a isso, porque o desfecho é realmente trágico. Então, as pessoas morrem por causa disso. E só para... Em relação à questão do suicídio, até 29 anos é a segunda causa de morte em pessoas até 29 anos, é o suicídio. E realmente, obrigada pela parte, doutor Adriano, realmente é uma situação que nos deixa cada dia mais frustrado, né? Frustrado no sentido, quando o vereador Ângelo falou desses casos de pessoas que desencadeiam essa doença por conta do desemprego, eu paro para refletir com o meu papel de vereador, o que eu posso fazer para resolver essa situação. Então, eu acho que nós podemos pensar numa estratégia para oferecer para essas pessoas também poderem suportar essa crise que o país passa, né? Uma delas o Executivo Municipal, em parceria com o Legislativo, a gente planejar, só mais 30 segundos, planejar algum curso para profissional liberal, que eles possam ter alguma renda para que supra essa necessidade que a gente sabe que é o que realmente vem assolando os nossos munícipes. E a questão, doutor Adriano, que o senhor falou muito bem, do paciente que não procura o serviço porque tem vergonha, por preconceito, um programa de estratégia de saúde da família efetivo, com a participação familiar, ameniza muito essa situação. Então, capacitar constantemente esses agentes comunitários de saúde, que são os que estão lá no dia a dia, dentro das casas, percebendo toda essa situação, eu acho que vai minimizar essa situação, sim, em parceria com a família. O vereador Salmi lembrou o nome da moça que se suicidou, Janice, né, da Limeira, também nesse período de recesso. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, vereadora. Ainda pelo PMDB, convido o vereador João Domingos Zimmer a fazer uso da tribuna. Só um meio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipe aqui presente, ouvintes da Bigação FM, internauta, também boa noite a todos. Hoje, na parte do Jornal do Almoço, hoje meio-dia, passou alguma reportagem do CEPOM, onde mais uma vez os nossos guerreiros aqui de Biguaçu estavam lá defendendo a causa do CEPOM, tendo visto o não repasse do governo estadual ao CEPOM. Estava lá o João Vianney, o Ivar, e a toda a equipe, né, da associação, das PAC, né, e das manifestações que foi feita. Da outra vez eu até participei do abraço ao CEPOM para construir o CEPOM.
E agora é pior, é não repasse para os pacientes do CEPOM, que é uma necessidade, onde mais de 40 milhões estão defasados o repasse para o CEPOM, e o governo vai liberar apenas 1 milhão para tentar pagar alguns medicamentos. Eu fico muito triste, compartilho aqui com o João Vianney, deve estar nos ouvindo, essa situação do CEPOM, e onde o manifesto de hoje estava na TV e deixa a gente muito triste pela situação dessas pessoas que realmente necessitam dessa ajuda, desse repasse do governo estadual para que dê um mínimo de conforto, de necessidade. O João Vianney aí fazendo campanha para bolacha, né? A gente vê assim a tristeza que está, que as necessidades grandes que estão. Então, quero deixar aqui o meu apoio ao pessoal do CEPOM e que o Estado realmente olhe com carinho esse repasse. Eu, o vereador Salmi, a vereadora Magali, fizemos uma visita ali no hospital de Biguaçu, né? Hospital da Comarca, e aonde a gente falou com o diretor da São Camilo, nós agendamos com ele para pegar ele lá realmente, e a nossa visita ao local tem de vista o grande espaço que tem aquela unidade e o pouco espaço sendo ocupado. 25% está sendo ocupado daquilo que foi feito para oferecer 100%. Está sendo ocupado 25%. De 108 leitos, não tem 10 leitos sendo ocupados. Só para aquelas pessoas que vão fazer as pequenas cirurgias, ficam com 24, 48 horas. Eu acho que o Estado tem que repassar o restante de 1 milhão e 200 que é repassado mensalmente para manter o corpo técnico que eles têm de funcionário, acrescenta muito pouco, vou passar a parte, acrescenta muito pouco para oferecer mais 50%. O pessoal que está lá, com muito pouco, eles conseguem atender 75%. E foi o que o diretor falou para nós. Eu acho que nós, assim, ó, fica triste. Aquele hospital tem em torno de quase 30 milhões na sua construção, com um oferecimento muito pouco daquilo que está sendo oferecido hoje para 22 municípios, sendo agraciado ali. O município de Biguaçu é um deles, é o maior na recepção, sim, é mais atendido, a gente não vai discordar, porque é isso, e ele provou ali, justamente, mais 300 pessoas mês, talvez, sendo atendidas, mas podia ser muito mais. Vou passar a palavra para a parte para a vereadora, antes que termine meu tempo. Obrigada, vereador Nino, e parabéns, né, por levantar esse tema. Nesse dia nós tivemos algumas surpresas, e a que me deixou mais surpresa ainda foi quando o diretor nos falou que o hospital funciona no 25% da sua totalidade. Aí fica a pergunta, o repasse que vem do governo federal é de R$ 1.200.000, que é para custear a metade das despesas do hospital. Os outros 50% seria repasse do governo estadual, que não está vindo. Porém, o repasse do governo federal vem mensalmente, como é para ser. E daí, por que o hospital funciona 25% só, se o repasse vem para 50%, que é a parte do governo federal? Então, essa é a pergunta que eu deixo no ar, e que eu vou entrar com requerimento em nome da bancada, solicitando informações referente aos outros 25% que já está custeado pelo governo federal, que não está em funcionamento em todo esse período. Eu recebi ontem a resposta do secretário de Saúde, que complementou do diretor, e fiquei mais surpresa também, vereador Nino, pelo número de cirurgias realizadas naquele hospital, que é um hospital maravilhoso, que tem uma estrutura maravilhosa, que tem profissionais habilitados, de grande qualificação profissional, a maioria deles, e do mês de janeiro ao mês de maio, em 5 meses, foi realizado 969 cirurgias somente. É uma média de 200 cirurgias mês. Então, é um valor muito menor do que em outros hospitais que eu já fiz algumas visitas, como o Hospital de Nova Trento, que recebe um repasse de quase 500 mil e que faz, em média, 400 cirurgias eletivas mês. Então, fiquei surpresa com esse resultado e acredito que poderia ser um número um pouco mais elevado. Obrigada pela parte.
Vereadora, depois eu e o Salmin fizemos uma visita, né, porque o vereador Salmin não conhecia as instalações, eu já conhecia, e a gente viu que realmente está tudo fechado, tudo lacrado, tudo parado, então eu acho que tem que ser mais aproveitado esse 1.200.000 que lá está sendo aplicado ao benefício da nossa comunidade, porque se é para funcionar 50% do recurso, tem que ser os 50% do recurso, pois não, vereador? Obrigado, vereador, parabéns pela colocação e pelo assunto. Só reforçando, na verdade, o que foi passado para a gente pelo Cláudio, que é o gestor do hospital, é que dos 110 leitos, somente 20 são usados hoje, utilizados, né, que é só uma ala do hospital. Então nós temos lá 4 alas, sendo uma utilizada e 3 totalmente fechadas, como a gente evidenciou na visita feita, né? Até comentários, né, no nosso bate-papo, que com relação ao que eles recebem hoje de repasse, né, poderia ser muito melhor utilizado se ele fosse, se o próprio município soubesse utilizar melhor a estrutura que lá tem. E também comentários que a gente ouviu na reunião, é que o próprio governo do estado também provavelmente ainda estaria junto se tivesse sido feita uma definição melhor daquilo que o hospital deveria atender. E ao invés de se ficar planejando de abrir maternidade, abrir outras opções, né, se focassem somente em alguns tipos de atendimento. Isso traria um ganho muito maior para o município e uma utilização muito melhor do próprio hospital. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Aqui nós, nessa nossa visita, nós estamos aqui mais para auxiliar o município a ver o quanto que ele está perdendo. De 1.200.000, podendo ocupar muito mais desse recurso. Seria dessa minha colocação referente ao... Pois não, vereador? E até também dizer para o vereador, quero parabenizá-lo por puxar esse assunto, e dizer que o que nós deveríamos fazer, para nós sabermos por que o governo do estado não está repassando dinheiro para o município de Iguaçu, o porquê que não está sendo utilizado os 50% que o governo federal passa, o dinheiro que o governo federal passa, nós deveríamos fazer uma audiência, trazer tanto o gestor da São Camilo, como o secretário municipal de saúde e também alguém da Secretaria Municipal Estadual de Saúde. Aí sim, aí nós podemos esclarecer vários assuntos nessa audiência. Então fica a minha sugestão, senhor presidente, para que a gente façamos uma audiência com esses órgãos. Obrigado, vereador, por essa sua colocação. Realmente é interessante. É que o executivo passa a tomar as atitudes daquilo que ele tem que oferecer a mais. Vereadora Salete. Obrigada, vereador Nino. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo assunto que traz à baila. Estou, junto com o vereador Manuel Ayrton, também propondo ao presidente que a gente realize uma audiência, né, porque eu acho que a nossa audiência, feita em 2015, foi muito bem sucedida, né? Dados comprovam, isso é bacana, vereadores, sobretudo aqueles vereadores daquela legislatura. Nós estaríamos ainda de portas fechadas para esse hospital se dependêssemos do recurso estadual. E foi um levante que a gente fez na audiência, e é importante isso. Estaríamos ainda de portas fechadas, vereador Manuel Ayrton, apanhando da população, apanhando de todo mundo, né, sendo criticados, e graças àquela audiência, àquela movimentação, nós somos sabedores de que alavancamos a inauguração do hospital. Quero aqui registrar, né, vereador Manuel Ayrton, vereador Maneca, registrar a participação efetiva da Câmara de Vereadores nesse movimento. E quem sabe nós novamente consigamos mostrar a força do Legislativo Municipal nesse pleito. Porque, segundo o ex-secretário João Paulo Kleinbing, aquele que votou bem rapidinho na última semana, ele dizia que estava disponível 50%, que só dependia, lembram na audiência pública? Não, o governo tem 50%. Quando a gente sugeriu os 50%, nós quase apanhamos. Vocês também lembram disso.
Nós quase apanhamos nossa sugestão. E graças a Deus hoje isso é tudo, já foi tudo gravado, está documentado. E se nós temos o hospital hoje, é graças ao governo federal, não ao governo estadual. É hora da gente cobrar aquela promessa do então secretário e, obviamente, do governador de estado. Quero deixar bem registrado, vereador Nino. Parabéns a Biguaçu. Parabéns ao nosso governo municipal, porque teve a coragem de fazer um benefício para a sociedade que era dever do poder público federal e estadual. E que arcou com as consequências, muitas coisas deixou se fazer em Biguaçu por fazer esse favor ao governo do estado e ao governo federal, que foi a construção do hospital. Então agora vamos buscar os nossos direitos. Obrigado, vereadora. Nós estamos aqui com os 25. Nós vamos brigar por mais 50, que é o 50% do recurso federal, e vamos buscar ainda mais os outros 25, até chegar no 100%. Se nós parar onde nós estamos, vai ficar naquilo ali. Foi não, vereadora? Desculpa, vereador, pedir a parte novamente. Mas só para relembrar, o vereador, que o hospital ele é do governo estadual. Então, o governo estadual usufrui a nossa estrutura. O município está atendendo gente de todo o estado, vem gente do oeste, de todo o local, e quem custeia isso é o governo federal. Então, se não tivesse participação do governo estadual, nós poderíamos estar atendendo só os nossos munícipes. Então, ou eles vêm realmente somar nesse processo, ou sai fora e deixa o município administrar com o recurso federal que já está vindo. Obrigada pela parte. Obrigado, vereadora. Vou passar para outro assunto. Eu tenho algumas indicações ali. Uma delas aqui na rua Maria Alves Wildner, aqui no centro. Tem de vista a maré. E pedi para o secretário dar uma olhadinha com mais carinho, que o calçamento ali baixou, é Boca de Lobo, a tubulação. É aquela rua, acho que mora o Jair ali, né? Não, é antes, quando mora o Jair Gancheiro ali. E outra coisa também que está saindo aqui no Vendaval, um abaixo-assinado a respeito da construção da creche do Vendaval. Aqueles meus requerimentos que eu pedi, todos aqueles 40 requerimentos que não fui respondido, somente um, vereador Douglas, foi respondido, foi do Castramóvel. Somente o Castramóvel me respondeu antes do recesso, e já passou os 30 do recesso, hoje é dia 8 e continua tudo igual. Nada foi respondido. Aí o procurador do município, eu questionei, o jornal não é um meio adequado para solicitar. Eu queria dizer para ele que passou tudo por aqui. Faltou só ele responder. O jornal foi uma maneira de eu tornar, mais uma vez, público, para fazer a juntada do mandato de segurança. Só mais gente, para poder ter mais uma matéria pública. Porque só aqui na casa, era 80 e pouco, eu tirei. Os que já caducaram, os que já foram feito alguma coisa, eu tirei. Está em 40. Só quero a resposta desses 40. Só, então eu tenho que andar. Quero aqui agradecer e dizer que Vendaval, realmente, esse abaixo-assinado vai surtir efeito. Porque o terreno já tinha. Foi trocado, né? Pelo corte de árvore que foi feito lá, compensação, depois tocaram para o Câmara e fizeram a reforma do ginásio e a creche não saiu. Está na hora de Vendaval, realmente, a comunidade fazer esse abaixo-assinado e cobrir essa creche que muito necessita aquele bairro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ainda pelo PMDB, convido o vereador Salmir da Silva a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, ouvintes da Rádio Biguaçu FM, a quem nos acompanha pelo site da Câmara e os munícipes aqui presentes, meu boa noite. Eu gostaria de começar agradecendo ao Executivo Municipal e à empresa Energiluz pela instalação da iluminação pública na região do bairro Santa Catarina, do Morro da Piteira, uma solicitação antiga daquela comunidade, né? Ajudou bastante a comunidade, tornou bem mais tranquilo, né? E menos perigoso transitar naquelas ruas. Interior, já se sabe que é bem mais escuro, então com a iluminação ficou bem mais bacana mesmo. Então, nada mais justo do que estar fazendo o agradecimento, né? Inclusive também em nome da comunidade. Gostaria de falar sobre algumas indicações também, senhor presidente. Uma indicação que eu fiz em junho,
que é de número 1114, sobre a limpeza das ruas do loteamento Santa Catarina. E hoje entrei com uma indicação novamente, visto que aquelas ruas não receberam nenhuma visita. E até hoje eu estava vendo algumas postagens aí de moradores daquela comunidade, daquele bairro, e a situação ela continua bastante precária. Então gostaria de pedir o apoio aí para que o quanto antes a gente pudesse fazer uma limpeza naquelas ruas, uma roçada. A limpeza, né, acaba acumulando areia nas laterais. Então, uma limpeza pesada naquele loteamento ali ajudaria bastante ali para dar uma amenizada na insatisfação daqueles moradores. Também gostaria de pedir um apoio com relação a uma indicação também feita aí, e se não me falha a memória, também foi uma indicação feita há um tempo atrás pelo vereador Ricardo, com relação à concretagem da estrada do Morro da Piteira. Na época que o vereador Ricardo fez essa indicação, se eu não me engano, foi em função do acúmulo de barro e areia que com as chuvas descia do morro e acaba se acumulando no asfalto da estrada de Três Riachos. Da mesma forma, ela continua hoje, né, acumulando, e também traz para o lado, né, para o lado contrário, que é para o lado do bairro Santa Catarina. Então, se pudéssemos aí, de repente, trabalhar numa compensação com a autopista em função do contorno ou recurso próprio do município, o quanto antes a gente pudesse concretar aquela estrada, ajudaria bastante e eliminaria aquele risco, que é um risco grande de acidente, inclusive, com aquele acúmulo de material que fica sobre o asfalto da estrada de Três Riachos, lá na Limeira, né? Por fim, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que nós, vereadores, tivéssemos um certo cuidado quando nós estivermos representando a Câmara de Vereadores em qualquer que seja o evento que está sendo realizado. Uma vez estando representando a Câmara de Vereadores, meu entendimento é que os vereadores presentes naquele evento deveriam ser citados na sua totalidade, não somente do meu partido ou da minha coligação ou coisa do tipo. Eu acho que ficaria bonito e não ficaria antipático da parte da pessoa que está representando a Câmara de Vereadores não citar todos os vereadores que estão presentes naquele evento. Fique à vontade, senhor. Só para pegar uma parte sua, o senhor está correto. Se tiver 5, 6, 2, ser citados os vereadores que estão no local e automaticamente também estão representando toda a Casa Legislativa. Às vezes nem todos os vereadores têm condições de ir em certos eventos, mas quem estiver lá é nominado e automaticamente representa toda a Casa Legislativa. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Que no fundo fica chato e frustrante quando você é elencado, né, pelo cerimonial como presente no evento. Fique à vontade, senhor presidente. Eu quero pegar só mais uma partezinha que é muito importante que tu levantasse e pedir também para todos os nobres edis dessa casa. Às vezes tem algum evento que todos vão ou alguns vão. O que acontece? Às vezes tem vereadores que ficam na frente, ou ficam em pé, ou ficam mais visíveis. Mas já aconteceu comigo uma vez. E daqui a pouco, lá atrás, naquela multidão, tinha um vereador sentado. Aí eu não falei o nome dele, justamente porque também não vi. Então, seria interessante que quando a gente começasse a nominar, se pelo menos se tiver sentado, tiver gente na frente, dá uma levantadinha, alguma coisa dessa situação, levanta a mão, pelo menos para a gente poder avistar e poder falar o nome do vereador ali. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Bom, para não se estender, eu acho que fica o registro e acho que fica muito mais bacana realmente se todos forem citados de igual peso, até porque, como o senhor comentou, naquele momento todos estão representando a Câmara de Vereadores, né? E todos são vereadores, diferente de partido ou coligação. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Não tendo mais inscritos para manifestações parlamentares, retorno ao nosso trabalho ao nosso presidente Ângelo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fernando. Não havendo mais inscritos para as manifestações parlamentares, intervalo regimental.
Peço, senhor presidente, coloque a apreciação do plenário a continuidade dos trabalhos, presidente. Coloco em apreciação do plenário a solicitação do vereador Fernando da continuidade do trabalho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Reiniciando os trabalhos, passamos agora às matérias a serem deliberadas na hora do dia. Vai ter para todo mundo. Boa noite, Salete. Projeto de lei número 28/2017, segunda votação. Autor, Fernando Duarte. Assunto: altera o artigo 1º da Lei Municipal 3041, de 11 de maio de 2011, e da outras providências. Rua José Carlos Delanho. Projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Poder Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 019/2017. Assunto: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com gestão compartilhada com o Estado de Santa Catarina por intermédio da Polícia Militar, com interferência da Secretaria de Planejamento e Gestão Participativa e da Associação Empresarial de Biguaçu, a CIBIG, objetivando a cooperação de esforço da preservação da ordem pública no município de Biguaçu e da outras providências. Projeto encontra-se em discussão. Vereador Nino. Senhor presidente, esse projeto de lei no 19/2017, essa gestão compartilhada com o Estado de Santa Catarina, Polícia Militar, para a cooperação do esforço para a preservação da ordem pública no âmbito municipal de Biguaçu. Veja, a Polícia Militar tem tantos atributos, isso, senhor presidente, por ser policial também, tantos atributos, que nós estamos passando mais um atributo para a Polícia Militar prestar. Veja bem, eu aqui, no final de semana que teve aqui na praça, o transtorno, aquela coisa toda, e pessoal vendendo ali, camelô vendendo lá, vendendo cá, eu acho que a Polícia Militar ela tem que ficar afastada. Nós aprovamos aqui, até porque, se a Polícia Militar participar dessa operação, observando o percentual máximo de repasse para a Polícia Militar no Estado de Santa Catarina, até 30% do valor arrecadado. Quer dizer que o município vai arrecadar aquilo que o ICMS municipal vai arrecadar e passa a polícia a ter um ganho sobre isso, igual tem um Furrebom, igual tem outros recursos que a Polícia Militar e a Polícia Civil recebem. Nós aprovamos no ano passado a Lei Complementar 93, de 23 de março de 2016, altera o cargo do horário dos servidores lotados na Diretoria Geral de Tributos e da outras providências. Essa lei, ela nos dá uma responsabilidade maior a todos os funcionários da Secretaria sobre Tributos. Aqui no artigo 3º, os termos assinados pelos servidores da Diretoria Geral de Tributos relativa à opção pelo regime, aqueles que assinaram, de trabalho com gratificação de produtividade fiscal no uso da locomoção própria e de opções pelo regime de trabalho na gratificação de ajuda fiscal, previsto, respectivamente, no anexo 4º e 5º da Lei Complementar 23 de 2010. Isso já tinha. O tributo, atribuições, exercê-las em horário noturno,
nos finais de semana, incluindo de direito à hora plantão, adicional, noturno, extraordinário, utilizando-se do regime de compensação de horas, se necessário. Se nós aprovamos uma lei aqui, para o pessoal do tributo fiscalizar, eles estão ganhando, final de semana, noturno, eles estão ganhando, gente. Eu acho que o município tem que rever esse projeto. Eu concordo com a Polícia Militar, tem que fazer presente. Ela já se faz presente. Ela não precisa fazer ação compartilhada, que é porque ainda vão estar utilizando a Polícia Militar, qualquer outros eventos, a Polícia Militar está ali. Primeiro a Polícia Militar vai chegar, prender o cara, aí o pessoal do tributo, a polícia vai fazer a guarda. Já tem, esse funcionário já ganha gratificação. A casa aprovou uma gratificação para esses funcionários da Secretaria de Tributos, para os fiscais. Isso foi aqui no centro de Biguaçu, houve até os vizinhos ali, o vizinho solidário, houve um manifesto. Eu, sinceramente, sou contrário a esse projeto, porque ele tá tirando a polícia do seu a fazer, que é fiscal, que é trabalhar operacionalmente no policiamento preventivo. Esse é o serviço da Polícia Militar, e fazendo com que ela venha trabalhar. Então, cria a Guarda Municipal. Cria-se a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, sim, tem essa atribuição, porque é Guarda Municipal, paga o salário municipal. Agora, retirar a Polícia Militar dos seus afazeres para fazer um serviço que já são pagos, que já tem funcionário aqui, noturno e final de semana. A lei diz, se o município necessitar desses funcionários, eles não estão dizendo que não pode, porque não está ganhando, não. Eles estão ali, se eles receber, se eles trabalharem, eles vão receber. Então, que ative a Guarda Municipal, em vez de estar usando a própria Polícia Militar. Esse acordo feito, essa gestão compartilhada, poxa, tem tanta coisa. Nós estamos brigando aqui, que em vários pontos necessitamos de policial, do policial trabalhando. E se vocês verem no final de semana, é capaz de um evento desse, qualquer outro evento, ou na praça, ou em qualquer outro local, de ter 2, 3 viaturas para dar a segurança àqueles funcionários que estão ali. Não é? A polícia vai ser chamada se necessário. A Polícia Militar, ela vai ser chamada se necessário. Ela é preventiva até no seu fazer da ronda, um P13, um P18. Estou falando em código aqui, mas só hoje vamos saber. Né? Ou parada, ou né, no P18, ou P13 circulando. Ela está ali para isso, ela é preventiva. Nós não temos que fazer usar a Polícia Militar, eu não sei onde é que eu não vejo. Eu sou policial militar e eu não concordo, porque nós temos uma lei aqui aprovada, esses caras têm que trabalhar. Esse pessoal tem que ir para a rua trabalhar. Eles não vão trabalhar de graça, eles estão sendo pagos para isso. E não é pouco. E olha que a arrecadação do município, quando os homens lá do tributo querem trabalhar, arrecada. E não é pouco. Arrecada porque a gente pode olhar aí as fiscalizações de tributos e aumentou bastante. Teve uma arrecadação muito boa. Então, senhor presidente, eu voto contrário por amparado por essa lei, porque já se encontra, e por não ter a Guarda Municipal para fazer esse serviço. Não é a Polícia Militar que tem que fazer. O projeto continua em discussão. Vereador Douglas. Obrigado, senhor presidente. Alô? Alô. Obrigado, senhor presidente. Eu compreendo as alegações trazidas aqui pelo vereador João Domingos Zimmermann, mas saliento que, para a elaboração desse projeto de lei, a Polícia Militar participou ativamente das conversas. Não houve, assim, não é a Prefeitura de Biguaçu que está mandando um projeto de lei para cá e que a PM vai ter que aceitar. Não, a Polícia Militar participou, isso foi noticiado, inclusive, reuniões entre a CIBIG, CDL, Prefeitura, 24º Batalhão da Polícia Militar, enfim, houve uma organização por parte do Poder Executivo juntamente com o 24º Batalhão, e se o 24º Batalhão disse que tem condições de prestar o serviço, não somos nós, senhores, que vão dizer que eles não têm condições. Eu parto desse princípio. Pois bem, não está se delegando aqui a Polícia Militar que faça, às vezes, da fiscalização. Os fiscais continuam sendo os fiscais de tributos, vereador Bilico. E eu estive pessoalmente em 2 sábados na praça,
Estive pessoalmente, até motivado pelo grupo de redes vizinhos que Vossa Excelência mencionou, as pessoas postando ali que tinham ambulantes, e eu estive pessoalmente ali, e os fiscais estavam ali. Acontece que uma coisa é o fiscal, vou citar, por exemplo, enfim, não vou citar o nome do fiscal, mas o determinado fiscal estava ali. Uma coisa é ele chegar para os ambulantes e dizer, pessoal, por favor, não pode, tal. Outra coisa é ele chegar acompanhado da Polícia Militar, dizendo, pessoal, infelizmente vocês têm que se retirar porque vocês estão infringindo uma legislação municipal, como o fiscal está falando. E para corroborar ainda mais com esse entendimento, eu conversei com o oficial Felipe, oficial recém-chegado em Biguaçu. Ele é de origens de Biguaçu, oficial recém-chegado, de família tradicional aqui de Biguaçu, e eu conversei com ele. Ele disse, tá, Felipe, e aí? Qual é? O que tu acha? Ele disse, não, Douglas, para a gente é tranquilo, porque a gente não está deslocando ninguém que está na rua para vir fazer esse serviço. A gente está deslocando pessoas... Aí eu não vou me atrever aqui a falar nenhum termo técnico, porque não sou da área como vocês, mas ele disse que não está tirando ninguém que estaria em ronda, ou ninguém que estaria... Que veio ele, oficial, estava ali, com mais um policial que não estariam em ronda naquele momento que vieram fazer o serviço. Então, com base nesses argumentos que eu trago a Vossas Excelências, eu vejo que esse projeto é de grande importância para a classe empresarial, principalmente para o comércio do nosso município. Já diminuiu bastante o número de ambulantes na praça, os casos estão sendo isolados, né? Em outros locais do município a gente vê menos isso, mas o maior fervor desse comércio é na praça de Biguaçu, e já se vê muito menos. Então eu peço a Vossas Excelências, com base nesses argumentos, aprovem esse projeto para que a PM continue prestando esse valoroso serviço a toda a comunidade de Biguaçu. Vereador Salete. Senhor presidente, senhores vereadores, também concatenuo com a ideia de que esse apoio, vereador Nino, esse trabalho da polícia será apenas um apoio. A polícia não vai exercer a função do fiscal. Ele vai, em caso que o fiscal vê que não está sendo atendido o seu pleito, ele vai chamar o policiamento, exatamente. É um atendimento, não vai acompanhar diariamente, ou seja, vão deslocar o policiamento do município para atender esse projeto. Não, absolutamente. E uma outra coisa importante também, que o vereador Douglas também falou, é salvaguardando o emprego e a renda do município. Porque do jeito que estava muito complicado. E a tendência era piorar. E agora estão se deslocando. Os ambulantes, esses que não geram emprego, que não pagam impostos, estão se deslocando aos lugares de maiores movimentações do município. Então, considero importante esse projeto. Obviamente, também importante a criação da Guarda Municipal, tão lutado aqui pelo vereador Bilico. E também é uma luta nossa de fazer com que talvez o governo do Estado também lembre mais de nós quando trazer policiamento, mais policiamento. Haja visto tanto trabalho que a polícia está exercendo junto com a população e com o governo, que é exemplo da nossa rede de vizinhos, é exemplo para a Polícia Militar de Santa Catarina esse projeto, e quem sabe é mais um projeto que vai fazer com que a gente ganhe até mais policiamento. Obrigada, e sou a favor do projeto, sim. Vereadora Magali. Eu também sou a favor do projeto, tendo em vista que ressalto uma questão aqui do parágrafo único. Que os valores de que trata este artigo deverão ser aplicados exclusivamente no município de Biguaçu, em despesas destinadas à preservação da ordem pública, tais como equipamentos, veículos, serviços, cursos e atividades. Esse projeto em primeira votação, né, vereador, presidente? Eu vou entrar com uma emenda nesse projeto em segunda votação. Eu gostaria que fosse destinado à área que vai ser utilizado esse recurso, para a Secretaria Fins, para a capacitação FIM, não ficasse uma questão assim tão vaga, sem informações. E vou avaliar a possibilidade de, nessa emenda, colocar algum curso no sentido de capacitação e regulamentação desses ambulantes. Porque vem de encontro à situação que nós conversamos anterior. Às vezes, esse ambulante é um pai de família que precisa colocar a comida dentro de casa.
E eu também não quero tirar o direito do empresário, o direito do comerciante que paga seus impostos. Mas nós podemos proporcionar alternativas para esse ambulante, através de capacitação e regulamentação. Então, eu voto favorável no projeto hoje, fazendo uma emenda para o próximo projeto, para a próxima votação, para a segunda votação. Obrigada. Vereador Salmi. Senhor presidente, eu também sou favorável ao projeto. Entendo que é interessante que essa atividade ela seja combatida. Porém, eu vejo algumas contradições, né? Por exemplo, o vereador Douglas comentou da abordagem do profissional do município no ambulante. Se ele vai fazer a abordagem no ambulante e precisa do policial militar para resguardá-lo disso, provavelmente ele não vai autuar. Se ele não vai autuar, como é que vai ser feito o repasse de, no máximo, 30% da notificação? Então, não terá uma notificação. Na verdade, é coibir o ambulante e não notificar. Então, não vejo aqui, né, mas tudo bem. Reforço, sim, a necessidade de a gente retirar atividades da Polícia Militar. Eu acho que quanto mais se propõe, dificilmente eles vão negar alguma coisa, né? Principalmente quando se fala em repasse. Mas eu acho que nós, como preocupados com a segurança, e eu vejo que quando se entra em contato com a polícia solicitando um apoio em função de alguma coisa que está acontecendo, um assalto, um acidente, alguma coisa nesse sentido, as primeiras respostas normalmente é que eu não tenho viatura disponível no momento, eu não tenho uma pessoa disponível no momento. Então eu não vejo assim, como que não vai atrapalhar? Ela vai atrapalhar, ela vai ocupar um profissional que ele poderia sim prestar um serviço para aquilo que ele realmente é destinado a fazer. E aquilo que o vereador também comentou com relação no momento em que o profissional faz a abordagem, a polícia está aí para manter a ordem. Se houver uma desordem, a polícia vai ser chamada e ela vai prontamente, ou quando possível, ter um profissional para atender. Mas sou favorável ao projeto, acho que realmente tem que ser combatido, mas vou utilizar as palavras do vereador João Domingo. Eu acho que deveríamos investir no policiamento municipal, na guarda municipal, para essas atividades e outras que eu acho que a gente não precisaria estar utilizando a Polícia Militar e ocupando eles para aquilo que realmente precisa ser feito. Obrigado. Vereador Fernando. Obrigado, presidente. Assim, aqui só para esclarecer e pedir à vereadora Magali que quando for fazer essa emenda, tenha cuidado, porque eu acho que aqui o parágrafo explica que esse dinheiro repassado, que vai ser repassado, essa porcentagem para a Polícia Militar, que seja usado no município, para conserto de viatura, conserto de equipamentos. Haja vista que hoje a Prefeitura já ajuda a nossa Polícia Militar no conserto das viaturas. Então, até esse projeto vai regulamentar, vai regulamentar, mas às vezes as notificações, o vereador não chega o valor do que tem para arrumar de viatura no município. Então, é isso também. E assim, só para acabar a minha discussão sobre o projeto, eu acho também que cabe uma emenda nesse projeto para que essa fiscalização seja regularizada também a situação dos nossos vendedores de jogos de azar, tipo da Trimania, que também foram abordados, e que, pelo contrário desses vendedores ambulantes de meia, de carteira, desses produtos que eles vendem na praça, eles são todos de Ibiguaçu, esses vendedores de Trimania. Ao contrário desse pessoal ambulante, que são totalmente pessoal de fora. Então, acho que a gente tem que pensar numa emenda também para regulamentar a situação desse pessoal de venda de jogos de azar. Vereador Nino. Eu acato as colocações dos demais vereadores e ainda digo o seguinte, não estou contra aqui aos empresários, até porque a CDL e a CBIC participou da reunião. Jamais estarei contra a arrecadação dos empresários que pagam seu imposto. Não sei quem que falou de um local apropriado para esse tipo de serviço. Não tem o camelódromo, não tem vários tipos, né? Mercado público, não tem esses pontos que são justamente para essas pessoas que trabalham, como a Magali falou, que necessitam de um pai trabalhar para sustentar a família. Então,
vamos proibir aqui, mas vamos tentar também arrumar alguma coisa para eles ali. Que eles também querem trabalhar. Ali também tem pai de família. Ali também tem, talvez, um depressivo lá na frente, doutor, que vai sair lá no seu consultório, que precisando de alguma ajuda. Por quê? Porque a polícia foi ali, ele não vai dizer que é o município, ele vai dizer que a polícia foi ali e agrediu porque ele está vendendo par de meia. Isso nós temos que pensar. As atividades da polícia militar, em qualquer ordem, a polícia basta chamar. E ela não tem que acompanhar, ela tem que ser solicitada. Quando o fiscal viu que a coisa vai pegar, recua, chama reforço e age. Esse é o procedimento da polícia. Agora a polícia tem que participar de uma gestão, para participar de um recurso. De que maneira esse recurso era passado? Daquela arrecadação que aumentou naquele mês? De que maneira? Aqui não diz como é que é repassado. 30% de quê? Se o vendedor não vendeu, vendeu o quê? Ele não foi multado? Ou é da multa que o coitado vai receber ainda? Né? Ou é da multa? E como o Fernando Ato falou, realmente, o nosso Trimania, que também foram abordados, tiveram que tirar, poxa, vamos rever. Eu até concordo, e o voto contrário hoje, posso votar a favor na próxima, desde que a gente, vereadora Magali, realmente faça uma emenda em conjunto para dar uma melhorada. Para melhorar. Melhorado em algumas situações de reservar um espaço X para ele se locar lá e também poder trabalhar. E agora, sou o contrário, realmente, muito contrário, de ter a Polícia Militar mais essa tarefa. Que a polícia em si já tem tarefa. Já é o dever dela de ir vir ali e realmente prestar segurança para os fiscais. Então, eu acho que tem que dar uma melhorada. Fazer uma emenda realmente melhorando essa questão. Até porque, não sei se a casa foi convidada para participar desse... O presidente como policial. Não, na época também não foi. Fui, que alguns vereadores foram. É nessas coisas também, a gente podia estar junto. Né? Pô, aqui tem dois militares, são 2 vereadores, presidente da Câmara, com todo respeito, né, vereador? Tem que estar junto. Poxa, convida, vamos... A gente pode também colaborar. E não chegava no ponto que chega em discussão que está sendo. Mas vamos para uma emenda que eu... O projeto continua em discussão. Vereador Douglas. Só a título de esclarecimento, presidente, até o vereador Fernando talvez tenha se equivocado, mas para que não haja nenhum contratempo e que não saiam falando por aí que a Câmara está apoiando jogos de azar, o jogo de azar ele é uma contravenção penal, é proibido no Brasil desde 1946. O que existe da Trimania são jogos loterias, né? Então, para que fique bem claro aqui que ninguém aqui está apoiando jogo de azar, que são loterias. Existe a loteria federal, Mega Sena e tudo mais, e a Trimania é uma loteria privada, mas é uma loteria, né? E quanto também, aprovado por lei, e quanto também aos vendedores ambulantes de Trimania, foram abordados, e aí eu fui questionar diretamente o fiscal, para que eles simplesmente retirem o alvará para vender. Então, eles podem continuar vendendo, mas que eles retirem o alvará para vender também, até porque isso vai ser taxado. Isso vai ser taxado. É uma taxinha lá de 30 e poucos reais anual, mais 37 reais anual, e aí eles podem normalmente continuar vendendo a sua loteria em qualquer ponto de Biguaçu. Tá? Título de esclarecimento aí. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Na realidade, é um projeto bastante abrangente e todos os vereadores de falas diferentes, mas no fim é isso, gente. É complicado mesmo. Eu me lembro que eu fiz em 2015 um projeto também para regularizar essas feiras itinerantes que vêm no município. Vocês lembram disso? Que tinha a Feira do Brás que veio aqui, que todos os comerciantes se mobilizaram porque era final de ano, aí eles economizam o estoque todo para tentar vender, para pagar suas contas, seus aluguéis, as suas dívidas, e chegava aquela feira aqui, tomava conta que sem pagar imposto, sem ser regularizada, e deu um caso caótico aí que todo mundo ficou envolvido. Então tem que pensar mesmo, também vou para aquele lado do desemprego, que é aquilo que a gente já falou na tribuna hoje, tem que se pensar também. E quanto à polícia também, a polícia já faz esse serviço assim, por exemplo, o fiscal vai atuar em algum lugar, chegou lá, se ele for mal recebido, se tiver uma quantidade de pessoas que quer brigar ou quer ameaçar aquela pessoa, eles vão chamar a polícia de qualquer jeito, a polícia vai lá,
É lógico, eles vão se sentir mais confiáveis em autuar a pessoa se tiver um reforço ali. É igual o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, se eles for pegar uma criança abandonada, menor de idade, numa casa, eles chegam lá, são hostilizados, eles têm que chamar a polícia, como eu já fui várias vezes, e com o nosso reforço, né, Nino, é que eles vão conseguir tirar aquela criança de casa, porque a família, se a mulher sai a noite toda, se o marido é um drogado, ou isso ou aquilo, eles não vão querer entregar. Então, às vezes, só com o respaldo da polícia militar, realmente, para entregar a criança. Realmente é bem complexo esse projeto. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do vereador Nino. Em primeira votação. Tá ok, vereador Elcio. Poder Executivo, votação única. Veto ao projeto de lei número 029/2017 do Legislativo. Assunto: institui o Dia Municipal da Família na escola no município de Biguaçu e da outras providências. O projeto está em discussão. Vereador Douglas. Apenas para justificar, senhor presidente, esse projeto houve um equívoco por parte do meu gabinete, da secretaria dessa casa, porque já há um projeto parecido, aliás, com o mesmo nome, proposto pelo então vereador Tuta, em 2012, que virou lei. Esse projeto, então, eu acato e peço a todos que a gente acate o veto do prefeito, para não dar essa duplicidade na lei. E eu, paralelo a isso, já promovi, já de entrada ontem, num novo projeto de lei para alterar aquela lei que já está em vigência, para adequar às razões que eu entendo necessárias. Obrigado, senhor presidente. O veto ao projeto de lei continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis que acatarão o veto permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o veto. Poder Executivo, votação única. Veto ao projeto de lei número 020 do Legislativo. Assunto: institui a Semana do Empreendedorismo nas escolas públicas de ensino fundamental no âmbito municipal de Biguaçu e da outras providências. Esse projeto é um projeto de minha autoria, que o meu projeto visa instituir a Semana do Empreendedorismo na escola pública de ensino fundamental. Ele vai incluir no projeto do empreendedorismo gestão de negócios, inovação e risco, jornada de empreendedores. Isso aqui, gente, é para os nossos alunos, vai ser uma semana voltada para isso, que é onde, sabe que nessa fase da juventude a pessoa geralmente não sabe o rumo que quer seguir. Então vai ser uma semana com vários cursos diferenciados do projeto original que tem no município, que vai abrir a mente dessas pessoas para novos horizontes. Então eu queria pedir para vocês que a gente derrubasse o veto do Executivo. Queria pedir aos nobres vereadores para derrubar o veto. Não, o projeto que tem no município é o seguinte: Lei Municipal 2794/2009, que inclui como matéria curricular para alunos de ensino fundamental. É isso que tem, empreendedorismo. É só isso, entrar no currículo. O nosso é uma semana que vai ter, tipo assim, um reforço a mais nessa matéria empreendedorismo para ter outros horizontes, entendem? Então são projetos distintos. Vereador Douglas. Obrigado, senhor presidente. É notório a evolução que o projeto de Vossa Excelência vai trazer ao município. Eu só trago aqui a preocupação, e aí peço a Vossa Excelência, acho que a gente ainda tem prazo para votar esse projeto? Não tem. Não tem? Porque a alegação do município não é que não seja bom. Eles alegam aqui, pelo que eu estou olhando a mensagem do veto, é a competência exclusiva do prefeito para legislar a respeito dessa matéria. E eu temo que, por mais que a gente derrube o veto, o prefeito não sancione, pode ser que ajuize de uma ação direta de inconstitucionalidade para depois derrubar essa lei. Então, não sei, talvez valeria a pena, não sei se Vossa Excelência já conversou com o prefeito ou com o procurador lá da prefeitura a respeito. Eu conversei com a Karina, ela deu o motivo dela, mas eu também tenho o parecer do procurador dessa casa, né, embasado, o nosso projeto é legítimo. Perfeito, né? Perfeito. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O veto. Os favoráveis
Os favoráveis ao veto permaneçam como estão. Os contrários ao veto se manifestem. Rejeitado o veto. Obrigado, vereadores. Poder Legislativo em primeira votação. Projeto de lei substitutivo, número 013/2017. Autora, vereador Magali Eliane Prazeres. Assunto: torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança do tipo biombos nas agências e nos postos de serviço das instituições financeiras localizadas no município de Biguaçu. Projeto encontra-se em discussão. Vereadora Magali. Antes que a vereadora faça a sua defesa do projeto, eu vou colocar em apreciação a ultrapassar o horário regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Mesmo o horário indo para as 17, a gente continua ultrapassando esse horário. Vereadora Magali. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu entro com esse projeto na noite de hoje. É um projeto já antigo e ficou nas comissões bastante tempo. Já dei entrada nesse projeto em abril. Conversei, inclusive, sobre esse projeto aqui na reunião que nós tivemos com a gerência dos bancos, né? É um projeto que traz uma segurança maior aos usuários dos bancos, as pessoas que vão utilizar os caixas para fazer algum tipo de saque, alguma movimentação com dinheiro. Isso inibe, né? Isso impede que as pessoas que estejam no aguardo do atendimento consigam acompanhar essa movimentação do cliente. Então, inibindo, né, essas pessoas que estão ali fazendo essa transição, que não ficam expostos a pessoas que possam utilizar desse momento para trazer algum dano ao cliente, né, ao usuário. Esse projeto ele não tem custo nenhum para o município. Ele é um projeto que segue um modelo padrão nacional. Então, as agências elas são obrigadas a seguir o padrão e por conta, o custeio dessa instalação desses biombos é por conta da unidade financeira. Então, o município ela só regulamenta a lei e faz a cobrança da instalação dentro de um prazo que também está estipulado aqui dentro do projeto. Então, eu conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desse projeto, tendo em vista a maior segurança para os nossos clientes usuários das agências financeiras. Vereador Nino. Eu parabenizo a vereadora pelo projeto e ainda digo mais ainda que a Caixa Econômica, aquele todo espelho que ela tem em volta, noturno, no horário depois noturno, você fazer um saque ali, olha, é complicado. Porque a luz de fora reflete você no caixa. Faz o teste que eu já fiquei fora, aguardando alguém, e dá para ver toda a movimentação. Eu pedi para que o gerente colocasse películas nos vidros para que fosse o contrário, né? Para que emitisse o contrário. Quem está ali dentro não está sendo visto pelo pessoal da rua. E também solicitei para ele esses biomas. Eu acho que vai favorecer muito. Temos que pensar realmente em segurança. Qualquer pessoa hoje que vai num caixa a partir das 18 horas que começa a escurecer, né, é complicado. Se você não for com alguém ali fora, eu já abordei ali, já fiz um esquema fora, já pegamos, já chamei a viatura e na frente da casa do Robson ali, tive que fazer porque a pessoa estava com medo. Eu me identifiquei na hora, inclusive como policial da reserva tal, e tive que tomar as providências, liguei para o comando e uma viatura veio me dar um apoio, porque realmente a pessoa que estava fora era suspeita. E estava aguardando a pessoa, ela disse, eu não vou sair. Eu conheço a pessoa, ele estava esperando. Eu disse, então não sai, fica aqui. E eu consegui fazer com que a polícia chegasse e abordasse realmente ela humilhante, que não estava ali para brincar, né? Estava ali para fazer o assalto. Então, esse projeto, senhor presidente, é mais um daquela lei municipal, que é federal, que tem que ser colocada, que nós realmente cobramos das instituições financeiras. E temos que cobrar. Nós estamos fazendo lei, queremos estacionamento, mas as instituições não estão nos respeitando e nem o município. Temos que cobrar. Se é uma lei, vamos cumprir
fazer eles cumprir. Obrigado e parabéns, vereador. Projeto continua em discussão. Vereadora Salete. Vereadora Magali, também aproveitando, dizendo, obviamente, que votaria a favor, parabenizando pelo projeto e, quem sabe, sejamos atendidos, né? Aproveitando o ensejo para dizer que a gente não quer só os biombos, só a proteção, as películas do vidro, nós queremos também a melhoria das agências, só para relembrar. Obrigada e parabéns pelo projeto. Projeto continua em discussão. Vereador Marconi. Quero parabenizar a vereadora Magali pelo projeto. Só acho que a vereadora, não sei se isso aí, se esse prazo de instalação, se a vereadora viu em algum lugar, porque é um prazo muito longo, 120 dias, 6 meses aí para eles instalarem isso aí, é um prazo... 4 meses. 4 meses. 4 meses, quer dizer. É um prazo, até acho meio longo, mas, e pegando o ganchinho na falação do vereador Nino, pelo que eu entendi, vereadora Magali, o seu projeto é para nos caixas, tá? Nos caixas dentro do banco, não nos caixas eletrônicos. Né? Então, talvez ainda há tempo, apesar de dar esse tempo todo aí, de fazer uma emenda que coloque, também concordo com o vereador Nino, que coloque inclusive nos caixas eletrônicos. Eu acho de grande importância realmente isso. E eu vejo isso, e a gente tem notícias de várias pessoas, né, que ficam ali sendo monitoradas para ser assaltadas na rua quando saem. Parabéns pelo projeto, vereadora. O projeto continua em discussão. Vereador Magali. Vereador Marconi, obrigada. E o prazo é um prazo padrão nacional que as agências têm, né, para regulamentação. E quanto ao biombo, quando eu me referi, foi a questão interna mesmo, porque é um padrão nacional. Isso é o que a empresa instala desde que tenha a lei municipal, né? Mas, obviamente, podemos pensar na possibilidade de fazermos a lei se estender para os caixas eletrônicos. Acho importante, acho importante essa preservação. Inclusive, o vereador Nino já havia solicitado aqui naquela audiência pública. Então, não sei se entraria como uma emenda, ou poderia pedir a correção, a alteração de uma cláusula no... Hoje é a primeira votação. Na segunda a gente já deixa ele arrumadinho. Ok, então tá bom. Muito obrigado. Projeto de lei continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Aprovado com esse adendo de nós fazer a emenda no projeto. Poder Legislativo em primeira votação. Projeto de lei 033/2017. Autor vereador Ricardo Mauri. Assunto: institui e inclui no calendário oficial do município projeto Semana Municipal de Psiquiatria e da outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Poder Legislativo, primeira votação. Projeto de lei número 036/2017, autor vereador Ricardo Mauri. Assunto: dispõe sobre o atendimento prioritário para pessoas com diabetes mellitus na rede municipal de saúde. Projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 108 de 2017, assunto: solicita cópia de toda a documentação do terreno onde será construído a futura creche do bairro Vendaval. Requerente vereador Ednei Miller. O requerimento encontra-se em discussão. Vereador Patê. Senhor presidente, apenas que a gente estou participando da reunião lá com a Movem, né? E a gente, daqui a alguns dias, vão ter uma reunião com o prefeito municipal e já solicitei, antecipei isso aí, só estou pedindo isso aí ao Secretaria de Planejamento para que providencie cópia, né, desse terreno, já está documentado, segundo o secretário Matheus, para que a gente tenha em mão já na próxima reunião que vai ter com o prefeito, né, apenas só para isso. Requerimento continua em discussão, vereador Nino. Só para esse terreno é dentro daquele condomínio lá atrás da igreja ou é fora? Atrás da igreja. Na parte de ali entre o sindicato, é feito mas é um terreno de quase 4 mil metros quadrados, 3 mil e alguma. Foi o condomínio doou na lei de impacto de vizinhança, né? Não. Fica na parte entre o sindicato e atrás da igreja. Né? Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam na comissão, os contrários se manifestem.
Aprovado. Requerimento número 109 de 2017, assunto: solicita informações sobre a providência que foram tomadas pelo Executivo em relação ao Banco do Brasil. Requerente, vereadora Magali Leandro Prazeres. Requerimento encontra-se em discussão. Vereadora Magali. Já conversamos ontem, né? Acho que todos os vereadores referentes à situação do Banco do Brasil em específico. E o requerimento é referente ao estacionamento do Banco do Brasil, que ainda encontra-se fechado. Existe uma lei municipal em vigor e não está sendo cumprida essa lei. Então, eu gostaria de saber do Executivo Municipal qual a conduta que está sendo tomada com o Banco do Brasil referente a essa infração. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Requerimento número 110 de 2017. Assunto: solicita informações acerca da obra na rua Júlio Teodoro Martins, bairro Fundo de Biguaçu. Requerente, vereadora Magali. Requerimento encontra-se em discussão. Vereadora Magali. Ontem falei também, aproveitei que o secretário estava presente, referente ao processo licitatório da conclusão da revitalização da rua Júlio Teodoro Martins. Ela foi feita numa parte até Almério de Miranda Gomes e o restante da rua ficou para um segundo momento. Então, eu gostaria de saber em que pés anda esse processo licitatório para a revitalização do restante da extensão da rua. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na hora do dia e nem explicações pessoais, não havendo mais escrito para explicações pessoais, matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Antes de eu falar as próximas matérias, não esqueço da reunião com a Secretaria da Educação, diretores de escola e CIs, dia 15 de agosto de 2017, terça-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara. Projeto de resolução número 016 de 2017 em votação única. Projeto de lei número 019 de 2017 do Executivo em segunda votação. Projeto de lei substitutivo número 03 de 2017 do Legislativo em segunda votação. Projeto de lei número 033, 036 de 2017 do Legislativo em segunda votação. Projetos de lei número 031, 034, 035 de 2017 do Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 032, 035 e 037 de 2017 do Legislativo em primeira votação. Projeto de lei complementar número 003, 008, 016, 017 e 018 de 2017 do Executivo em primeira votação e requerimentos lidos hoje. Agradeço a presença de todos, convoco nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 14 de 2 de 2017, às 17 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos, vão com Deus e obrigado. Oi? Não, lembra que nós combinamos aqui? Que nós ia vir, todo mundo está o parecer. Tu lembra que nós falamos que entraria tudo, vai